Vamos lá continuar no nosso Mesilat Yesharim. Já vimos o comecinho agora do nosso segundo degrau na nossa escada espiritual. Já passamos pela Zeirut. A Zeirut é aquele traço da vigilância, da gente estar tomando cuidado para não fazer as transgressões. E o segundo passo que a gente começou a falar já da Zerizut. Zerizut seria a agilidade, a gente ter a vontade, a gente vai ver aquele fogo interno para a gente poder cumprir a Torá e as mitzvot, a gente não ficar adiando o cumprimento das mitzvot, a gente não deixar uma mitzvah que a gente já começou, não deixar de terminar a mitzvah, porque acaba ficando aquela preguiça, aquela vontade de depois eu faço. A gente não faz isso com dinheiro, ninguém fala, olha, tá vendo aquela nota de R$100? Vai lá buscar. Eu não conheço ninguém que fala, olha, depois eu pego. Óbvio que não, você sabe que você vai perder aquele dinheiro e Deus nos livre, a gente sabe que também as mitzvot, se a gente não aproveitar, se a gente não correr atrás, a gente pode acabar perdendo. Então, a gente, Bezrat Hashem, tem que ter esse segundo passo, as Rizut, em relação às mitzvot positivas, principalmente, que a gente deve correr atrás e não perder nenhuma oportunidade. A gente falou na aula passada, o costume, a rotina, vão fazendo a gente se acomodar na vida. Então, assim, continua o Rav Moshe Chaim Luzzatto, Zecher Tzadik Libracha, ele fala, Veine anachnu roim beineinu, kama vekama peamim, shekvar libo shel adam yodea chovato. A gente vê com os nossos próprios olhos, quer dizer, o que ele está trazendo aqui no livro é o que a experiência mostra, é o que a gente vê no nosso dia a dia, que muitas pessoas já sabem qual é a obrigação dela. Então, não estamos falando aqui das pessoas que, infelizmente, estão afastadas, que não conhecem a Torá, que não conhecem as mitzvot. Quantas pessoas a gente conhece que sabem das mitzvot, que sabem o que é a Torá, o que é Hashem, e mesmo assim, está muito claro para a pessoa o que ele precisa para salvar a Neshama dele, qual é a obrigação dele em relação a Deus, qual é a responsabilidade que ele tem na vida, e apesar disso, a pessoa deixa de lado, a pessoa deixa para depois, isso não é por causa da falta que está fazendo aqui de saber as obrigações dele, ele sabe as obrigações, e não por nenhum outro motivo, mas o peso da preguiça acaba recaindo sobre ele, vearei o Omer, então ele começa a falar, não, eu só vou comer um pouquinho, ou Ishan Kima, eu só vou dormir mais um pouquinho, ou Kashe Alai Latzet Mi Beiti, tá difícil hoje sair, então começa a vir aquela enxurrada de desculpas, hoje está frio, hoje está calor, hoje está chovendo, hoje está muito seco, Pachateti et Kutanti, eu já tirei a camisa, agora vou me vestir de novo para sair. Ei, Raha, Albacheina, como que eu vou me vestir de novo? E assim começam a vir todas as desculpas do Yetzer Hará. A gente sabe que o Yetzer Hará, ele é Melumad Bekola Milhamot, ele sabe todas as lutas, ele vem colocar na nossa cabeça, no nosso coração, todos os tipos de desculpas para a gente não cumprir a Torá e as mitzvot. Hamaz Abaolam, olha como está quente o dia hoje, como que eu vou sair lá para ir para o shiur, como que eu vou sair lá para a sinagoga para fazer uma mitzvah? A Kararabá ou Agshamim, ou está muito frio, ou está chovendo muito, Vekol Shear Amtelaot Veatoanot Asher Piat Selim Malemehem. Todos os outros pretextos e desculpas que a boca do preguiçoso está repleta, está cheia desse tipo de desculpas, desse tipo de pretextos para não sair para cumprir as mitzvot.
o ben-kar, então, tanto dessa forma quanto dessa forma, a Torá munachat, a Torá é deixada de lado, a Torá é abandonada, ve'avodá mevutelet, e a pessoa acaba deixando de fazer a sua obrigação. Ele sabe, não é falta de saber, mas ele permite que a preguiça venha colocar um monte de argumentos para ele, que agora ele está cansado, depois, mais tarde, outro dia, e ele vai acabar não fazendo as coisas mais importantes da vida. A gente tem um exemplo clássico que acontece muitas vezes, a pessoa acabou de comer, ao invés de Nazrizut, seja ágil, já faz o Birkat Hamazon imediatamente, não, depois eu faço, só vou sentar no sofá 5 minutinhos, acaba adormecendo, acaba perdendo a mitzvah para sempre. Mas amanhã eu faço o Birkat, você faz o de amanhã, o Birkat de agora você perdeu para sempre, essa oportunidade, o tempo ele não volta. Então, oportunidades que a gente perder na vida, a gente não vai ter nunca mais, a gente pode ter novas oportunidades, Bezrat Hashem, até Admea Esrim, até os 120 anos, mas é outra oportunidade, a de hoje, a de agora, a que chegou na minha mão e eu não aproveitei por causa da preguiça, isso a gente perdeu para sempre. Ve'adam mozevet boró, e a pessoa vai acabar, no final das contas, abandonando Hashem, abandonando os caminhos dele. Uma Shlomo Omer, é isso que Shlomo Amelech, o mais sábio de todos os homens, ele fala no livro dele, Kohelet, Be Atzaltaim Imach Amekare, por causa da preguiça, o teto vai começar a vazar, o Beshiflut Yadaim Idlof Abait, por causa das mãos para baixo, quer dizer, do comodismo, vai começar a ter goteira dentro da casa. Então, obviamente que isso tem um sentido mais prático no dia a dia, é isso que vai acontecer. O preguiçoso, ele nunca conserta as coisas, ele sempre deixa para depois, mas ele está falando mais do que isso. Espiritualmente falando também, a gente vai destruindo o nosso trabalho por causa do comodismo. Veulam im tishalet piatzel, mas, entretanto, apesar dessa pessoa preguiçosa, que não está fazendo o que ela tem que fazer, se a gente perguntar para ela, Yavo lecha bemamarim rabim, o bemamarei hachamim, uau, ele vai te citar uma dúzia de versículos da Torá, ele vai te citar grandes sábios que falaram por que ele não precisa fazer agora, Ve'amikraot minaktuvim, vai trazer várias escrituras sagradas, Ve'atanot minaserel, e argumentos intelectuais, não faltam desculpas para o preguiçoso, ele encontra na Torá, inclusive, ele vai encontrar desculpas para a preguiça dele, Asher kulam yoruló, que todos esses ensinamentos ele vai trazer como provas que ele está certo, ele tem a razão, Lefi dato ameshubeshet, porque o pensamento do preguiçoso já é todo torto, a gente falou um pouquinho na aula passada, inclusive a preguiça dele faz com que o estudo de Torá dele não seja bom, ele tem preguiça de se aprofundar, de estudar mais uma vez. A gente sabe que quando estuda alguma coisa e não faz hazará, não repete o estudo, não dá mais uma lida, uma repassada no estudo, o estudo vai embora muito rápido, a gente acaba esquecendo, a gente passa um ano, a gente escuta de novo as mesmas ideias da Parashat Shavua, parece que é tudo novidade. Por quê? Porque já deu tempo de esquecer. Assim os rabinos de Yeshivá brincavam que tem um ciclo de estudos do Talmud nas Yeshivot que se repete a cada 5 anos. Não se termina, e normalmente no mundo das Yeshivot, não se termina todo o Talmud. Tem gente que faz outros tipos de estudo, Daf Yomi. Nas Yeshivot se estudam alguns tratados do Talmud, e alguns capítulos de cada tratado, não se costuma estudar todo o tratado, e nem todo o Talmud, mas existe um ciclo de 5 anos que se repete nas Yeshivot, e um rabino ele sempre brincava na Yeshivá, ele falava, é o tempo suficiente para a pessoa esquecer completamente tudo que ele estudou e começar de novo, porque às vezes ele estuda alguma coisa, ele lembra um pouco, esse pouco que ele lembra atrapalha ele, é melhor ele esquecer tudo, então 5 anos é o suficiente para a pessoa esquecer completamente, como se ele nunca tivesse estudado. E é verdade,
Infelizmente, o Rabino falou como uma piada, mas o que a gente não repassa, o que a gente não corre atrás, a gente acaba esquecendo. Então, esse preguiçoso, ele acha que ele está com a razão, não é que ele está mentindo, sabendo que ele está mentindo, ele tem certeza absoluta que ele está falando a verdade, e ele começa a ler aquela lá, ele começa a fazer leniências para a vida dele, o le aniró, bemenuhata atzlató, e tudo isso para quê? Para que ele possa acabar ficando no descanso que a preguiça dele sempre desejou para ele. Veu einem nuroe, she'ei natanotaem, veatamimahem, noladim lo mipnei shikul dató. Ele não consegue perceber que todas essas desculpas que ele dá, o frio, o calor, e já tirou a camisa, e já fez isso, já fez aquilo, e todos os argumentos e até os versículos da Torá que ele menciona, isso não vem por causa de uma avaliação racional, isso não vem da emet, da busca da verdade. Eila mimekora tzalto hemnovim, tudo isso se origina da preguiça que ele tem, asher biotá e goveret bo, porque se ele permite que a preguiça domine ele, que a preguiça cresça a cada dia mais, matadato vesirlo etatanota ele, então ele vai acabar se inclinando cada vez mais para esse tipo de pensamento, para esse tipo de ideia, que na verdade são completamente tortos. Asher lo ishma lekol hachamim ve'anshei adea anechoná, e ele vai deixar de escutar os nossos sábios, porque ele acha que ele sabe tudo. Quem são esses sábios aí? Não, mas esse Rav falou diferente de você, mas quem esse Rav acha que ele é? E, infelizmente, a preguiça dele vai tampando os ouvidos da pessoa. Olha que terrível. A gente acha que a preguiça, o único problema é que a pessoa ela não vai fazer tudo o que ela poderia. Ao contrário, olha só, a gente está vendo a gravidade da preguiça, a pessoa pode acabar indo contra a Torá, achando que ele está cumprindo a Torá e as mitzvot. Ele não está, ele está indo atrás do seu Yetzer Hará, da sua má inclinação. O Masha Shlomo Tzover Velmer, é isso que Shlomo Ameler, ele gritava, ele ensinava para a gente aos berros, quer dizer, ele entendia o quanto a preguiça vai destruindo a nossa espiritualidade, e assim falava Shlomo Ameler, Chacham atzel beinav mishiva meshiveitam. A pessoa que é preguiçosa, ela se acha aos seus olhos mais sábia do que 7 grandes sábios. Quer dizer, essa pessoa não escuta mais ninguém, essa pessoa vai acabar se desviando dos caminhos corretos. Que atzlai nem no manachatlo, a preguiça não deixa nem que ele se importe com as palavras daqueles que estão dando uma bronca nele. Quando vem alguém repreender ele, por que você não está vindo na aula? Ele vai vir com o discurso completo, e quando o rabino fala não é verdade isso, ele vai achar que o rabino está errado e ele que está sempre certo. Então, infelizmente, a preguiça vai dominando a pessoa, inclusive o intelecto dela. Isso que é assustador, não é só o corpo da pessoa que é dominado pela preguiça, como a gente poderia pensar, o intelecto da pessoa, os argumentos dele, a forma de pensar, a forma de viver a vida, vai sendo dominado por essa força que deixa o ser humano mais lerdo, mais pesado, e ele não consegue aproveitar as oportunidades espirituais. Eila yachshov kol letoim veshotim veu levador raham. Todo mundo vira tolo, todo mundo vira pessoa sem sabedoria. Ele é o único conhecedor de tudo, ele sabe o certo, ele sabe os caminhos corretos, e todo mundo que fala para ele que ele não está no caminho correto são pessoas que não sabem de nada. Vehine teidá kizé klal gadol. Então, saiba que isso é uma regra muito grande, menussá bemelech taprishut, que já foi testada, quer dizer, testada e comprovada no cotidiano. Shekol kula tzricha bdika. Toda leniência precisa ser muito bem checada. Quer dizer, toda vez que a gente começa a falar, não, isso não é importante, isso talvez não precisa, isso talvez é só uma rigorosidade, a gente não vai fazer.
cuidado. Checa se isso são fontes ksherim, se vem de uma fonte correta isso ou não. Que pode ser, muitas vezes, tem leniências que, obviamente, que vêm de fontes ksherim, que são corretas, que são justificáveis. Amnam karova davar shetie metzot hayetzer umirmotav. Mas é muito provável que isso, na verdade, é parte dos planos, das artimanhas do nosso Yetzer Hará, que ele quer derrubar a gente, ele quer atrapalhar a gente. Então, toma muito cuidado. Al-ken tzarich livdok hareya behakirot vedrishot rabot. A gente tem que analisar muito bem, a gente tem que tentar se aconselhar com outras pessoas, porque normalmente o ser humano ele está subornado pelas suas próprias ideias, então ele tem certeza, porque ele quer que esteja certo a ideia dele. Então, ele não vai ter uma análise racional, ele já está subornado para a ideia dele. Então, é muito importante a gente saber se aconselhar e, o mais importante de tudo, não adianta se aconselhar e não escutar o conselho. Isso é pior ainda. Tem que saber se aconselhar e escutar o conselho que a pessoa deu. Vem mahar koleile titzdak vadai sheitová. Se depois de toda essa verificação você checou essa leniência, é uma leniência que vem de fontes ksherim, então Baruch Hashem, certeza que isso é o que Hashem ele quer que a gente faça. Mas muito cuidado, toda leniência, tudo que a gente quer tirar um pouco do nosso trabalho pode estar vindo das fontes da preguiça, que pode vir com um argumento mais lógico, mais com fontes da Torá. Toma cuidado, checa muito bem, pergunta para outras pessoas, vai verificar se isso não está vindo do seu Yetzer Hará. Klalosh el davar, então qual é a regra da coisa? Chizuk gadol tzarich adam leitchazek uleitgaber bezrizut lasot a mitzvah. A gente precisa de um esforço muito grande, a gente precisa estar o tempo inteiro buscando da onde tirar forças para fazer as mitzvot, começando de manhã, quando toca o despertador, já é difícil levantar, e a gente está sentado no sofá e aparece uma mitzvah, é difícil levantar, e a gente está ocupado com alguma coisa, com algum prazer, alguma coisa gostosa, é difícil parar para fazer uma mitzvah, precisa o tempo inteiro estar correndo atrás, estar se fortalecendo para conseguir vencer o Yetzer Hará da preguiça. Be'ashlicho me'alav kovedat salah a miakevet aliador, para conseguir tirar o peso da preguiça. E a gente falou, é natural, ninguém tem que ficar se cobrando. O Rabino falou da preguiça, eu sou preguiçoso. Todo ser humano, por natureza, Deus criou o ser humano, como a gente falou na aula passada, do pó da terra, o elemento Adamá, o elemento terra, é a parte mais pesada dos 4 elementos. A preguiça, a natureza do ser humano a preguiça já está embutida na natureza, quer dizer, para vencer a natureza, todo mundo tem preguiça, mas tem aqueles que aceitam, tá bom, eu tenho preguiça, assim Deus me criou e assim eu vou ser preguiçoso. Tem aqueles que não aceitam, tem aqueles que lutam e vencem a sua natureza e se tornam pessoas ágeis, pessoas que correm, que querem aproveitar, que não desperdiçam nem mesmo uma oportunidade na vida. Vetire shamalahim nishtabhu bemidot atovazot. E isso é uma característica presente nos anjos. A gente pode se assemelhar aos anjos. Os anjos, vamos lembrar, eles são seres espirituais, eles não têm essa parte da matéria. Mas, por outro lado, eles não têm méritos pelas drizut deles, eles têm essas drizut, mas não é uma escolha deles, é parte da natureza, mas para a gente é uma escolha, para a gente vale méritos eu escolher esse caminho da agilidade, esse caminho de correr atrás das coisas para aproveitar cada oportunidade. Então, os anjos, eles são louvados por terem justamente esse traço de caráter, Shenemar Bahem, como está escrito no Teilim, assim David Amelech ensina para a gente, Giborei Koach Osei Dvaro
lishmoa bekol dvaro, aqueles poderosos em força, aqueles que vencem realmente qualquer tipo de inclinação, que cumprem a palavra de Hashem e escutam a voz das palavras de Deus. Os anjos fazem tudo correndo com os zrizut. Mais uma fonte aqui do profeta Yehezkel, que fala Ve'achayot Ratzot Vashov. O Hayot é um tipo de anjos, existem na nossa aula que a gente deu sobre o Sidur, sobre a Tfilá. Existe uma Tfilá que a gente traz uma lista aqui de várias categorias, vários tipos diferentes de anjos. Um dos tipos de anjos são justamente a Hayot. Então, a Hayot Ratzot Vashov, esse tipo de anjo, a característica deles é que eles estão sempre correndo, indo e voltando, que Marea Bazak, como um relâmpago, como a visão de um relâmpago, assim é a característica dos anjos. E óbvio que a gente não tem essa possibilidade de ser rápido como um relâmpago, mas a gente pode se assemelhar a eles. E ne Adam hu Adam, nós não somos anjos e Deus não cobra da gente. Ninguém precisa ficar o dia inteiro se lamentando, eu queria ser como um anjo, e o que eu vou fazer? Não, não é isso. Hashem criou o ser humano como um ser humano, velomalar, ele não criou a gente como os anjos, e ele não espera que a gente tenha um comportamento igual dos anjos. Alken iefshar lo sheyagia legvurato shelamalach, a gente não pode chegar nesse nível de força, de poder que os anjos eles receberam. Mas óbvio que o que sim a gente pode fazer, se aproximar no máximo nível que a gente pode, que a gente puder, que for realmente possível dentro das limitações que Deus colocou propositalmente no ser humano. Se ele quisesse que a gente não tivesse o lado material, ele ia criar o ser humano só o lado espiritual. É parte do nosso trabalho, é parte aqui do nosso mérito, a gente vencer essa atração, esse peso do lado material, mas Deus ele quer que a gente chegue no nível mais próximo que for possível a gente chegar dos anjos, de acordo com a nossa natureza, Raú Yu Sheit Karev. Então, é apropriado que a gente se esforce para chegar nesse nível. David Amelech hayam meshabech al chelko. David Amelech estava sempre agradecendo a sua porção. Veomer, e assim ele dizia, Hashti veloit mahmati lishmor mitzvoisecha. Eu fui rápido, Hashem, e eu não adiei, eu não deixei para depois para cumprir as suas mitzvot. Então, essa é a característica, essa é a marca registrada. Assim a gente vai ver alguns casos da Torá. A marca registrada dos tzadikim justamente é a zrizut, essa agilidade, esse fogo interno, essa vontade de cumprir cada vez mais as mitzvot da Torá. Helkei azrizut shnai. Então vamos começar o próximo capítulo aqui, que ele fala que existem duas partes da zrizut, da agilidade. Errad kodem atchalat hamaseh, uma antes de começar o ato, a gente precisa ter a zrizut para começar as mitzvot, ve'errad acharehen, e uma segunda parte que é depois que você já começou a mitzvah, o Yetzer Hará, ele vai tentar te arrancar essa mitzvah. Então tem que ter a zrizut agora de terminar a mitzvah também. Da mesma maneira que a gente teve a zrizut de começar a mitzvah, tem a zrizut de terminar a mitzvah e de terminar ela com empolgação. Normalmente, a pessoa começa a mitzvah de uma maneira empolgada, de uma maneira que ela está com fogo interno, mas muitas vezes ela permite que esse fogo, com o passar do tempo, começa a diminuir e essa pessoa acaba perdendo o entusiasmo que ela tem de cumprir as mitzvot. Então, tem que ter as zrizut para começar as mitzvot e as zrizut para terminar as mitzvot, e ele vai detalhar um pouquinho cada uma dessas duas partes das zrizut. A primeira parte, Kodem Atchalat Hamaseh, essa é o que a gente acaba sentindo mais na prática,
aquela preguiça de começar a fazer as mitzvot, de vencer o lado do eu quero descansar, mais meia horinha na cama, mais um pouquinho sentado na mesa, mais um pouquinho deitado no sofá, mais um pouquinho aqui sem fazer nada em casa. É o lado pesado que a gente precisa lutar para vencer, para começar a fazer as mitzvot. O shelo yarmitz adam et mitzvah. Não deixa fermentar as mitzvot. Então, está escrito na Torá, os martem et matzot. Vocês devem cuidar das matzot. O que a Torá está ensinando para a gente? A gente sabe que a matzá ela é feita de farinha e água. A farinha em contato com a água, se ela fica parada, ela começa a fermentar. E a gente sabe que a essência da festa de Pêssar é justamente a zrizuta, a agilidade, da mesma maneira que o povo judeu saiu de uma maneira ágil do Egito. Deus falou, sai agora, não dá nem tempo de fermentar a massa, e é isso que a gente deve levar para o nosso ano inteiro, para a nossa vida inteira, não permitir que a gente fermente as coisas. Então, se a pessoa ela não for ágil, ela vai deixar com que se fermente a farinha que está em contato com a água e ele perde a matzá. Se ele fizer isso, a matzá dele agora virou hametz. Se ele comer isso em Pêssar, ele está fazendo uma transgressão gravíssima. Não só que não é matzá, ele vira uma transgressão, ele vira hametz. A mesma coisa também em relação às mitzvot. Não permita que as mitzvot elas virem hametz. Você pode perder as mitzvot se você não aproveita, se você deixa para depois, você está deixando a tua mitzvah ela virar hametz. Eila beagias maná, quando chegar o tempo, ou beisdamna lefanav, ou quando surgiu uma oportunidade na tua frente, ou bealotá bemachshavto, ou quando vier na tua cabeça o pensamento de fazer uma mitzvah, imaer yahish maseu lechosba. Rapidamente levanta e faz, não fica sentado. Cada segundo a mais que a gente está sentado, a gente está permitindo que a massa ela comece a fermentar. Então, rapidamente vai lá sototá para cumprir essa mitzvah, velo yaniachzman lesman sheitrabe bentaim. Não permita que passe tempo. Cada segundo faz com que o nosso lado material fique um pouco mais pesado, vai ficando cada vez mais difícil. Para quem já teve que, por exemplo, fazer Arvit, perdeu por algum motivo, Deus nos livre, o Arvit lá no Beit HaKnesset com Minyan, tem que fazer em casa. Então, cada tempo que vai passando, vai ficando mais difícil, a pessoa vai tendo cada vez mais preguiça. Faz, o ideal é fazer, se ele não pode fazer no Beit HaKnesset, tentar fazer no mesmo horário que o Minyan dele no Beit HaKnesset. Se não deu, o mais rápido possível, logo depois, não deixa fermentar, porque que em sakaná, que sakanató, não tem perigo, como esse perigo de deixar passar o tempo. Asher hine kol rega mitchadesh. Prestem muita atenção o que está falando aqui, o livro Mesilat Yesharim. Em um instante, tudo pode acontecer. Tem até um jornal que esse é o slogan, em 15 minutos tudo pode acontecer. E aqui pior ainda, aqui pela Torá, aqui você tem uma mitzvah na mão, faz agora, você não sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto, daqui a 10 minutos, pode ser que você vai perder a oportunidade, pode acontecer algum ônus, alguma força maior, alguma coisa fora do teu controle. A gente acha que a gente tem controle da vida, a gente não tem controle de nada. Então, não perde a oportunidade para cumprir as mitzvot, porque podem acontecer coisas novas, as condições, a situação pode mudar e, de repente, a gente pode perder a oportunidade de fazer a mitzvah. Yuhal leitchadesh eizeikuv lemaseatov. Pode aparecer algum impedimento, alguma coisa que não te permite mais cumprir a mitzvah, e você vai perder essa mitzvah para sempre. Ah, mas Rabino, não tem problema, amanhã eu faço. De amanhã, como a gente falou, essa mitzvah de agora você perdeu para sempre. Podia ter feito 2. Ah, tá bom, amanhã eu faço. A de hoje está perdida. Então, não deixa com que Deus nos livre, pode virar hametz. Você pode perder para sempre a mitzvah. Eu sempre conto uma história que eu escutei quando eu era moleque.
tinha aquele famoso navegador solitário, o Amir Klink, e ele fazia viagens solitárias pelo mundo inteiro. Ele tinha um barco todo tecnológico, ele ia para os polos, ele ia para lugares que poucas pessoas tinham pisado, e ele conta num livro da biografia dele, dessas viagens, ele conta uma história muito interessante para a gente guardar no coração essa história do Amir Klink. Ele fala que certa vez ele chegou na Antártida e ele chegou já um pouco cansado da viagem e ele foi descansar. E ele começou a escutar um barulho estranho, como se estivesse borbulhando alguma coisa. Ele falou, que estranho, que barulho é esse? Ele olhou, ele falou que tinha um iceberg que estavam caindo alguns pedaços de gelo e quando entravam em contato com a água, ele começava a borbulhar e estava batendo o sol, estava incidindo com um certo grau que formava um arco-íris. Então, ele falou que foi uma das cenas mais lindas que ele já viu na vida dele. E o primeiro instinto, o primeiro impulso dele, qual foi? Deixa eu pegar o equipamento de filmagem, eu preciso gravar essa cena maravilhosa, aquele arco-íris formando dentro da água, com a água borbulhando, o contato do gelo com a água salgada. E ele pensou assim, mas eu estou tão cansado agora, quer saber? Eu vou passar bastante tempo aqui, outro dia eu gravo, outro dia eu filmo, e aquele fenômeno nunca mais se repetiu, perdeu, acabou, as condições mudam na nossa vida e Deus nos livre, pode ser que a gente nunca mais vai ter aquela oportunidade. E mesmo que tenha amanhã, é outra, a de hoje acabou, a de hoje perdeu. Muitas vezes a gente tem uma mitzvah de Kiddush Levaná, que a gente vai fazer a santificação do novo mês, a gente tem que ver a lua enquanto ela está crescendo. Quer dizer, tem diferença entre os Ashkenazim, os Faradim, se é a partir do 4º dia do mês, o 7º dia do mês, mas tem um limite isso, até o dia 15 do mês, porque a partir do dia 15 a gente sabe, no dia 15 a gente chega na lua cheia e a partir do dia 15 a lua já começa a minguar, já começa a desaparecer, então a gente já não pode mais fazer a brachá. Então é uma brachá que tem tempo para fazer. Muita gente, às vezes, olha para o céu está claro, o céu está bonito, olha só que lua maravilhosa, vou fazer o Birkat Levaná, vou fazer o Kiddush HaChodesh, aqui a santificação do novo mês, mas começa a dar preguiça na pessoa, a pessoa fala, depois eu faço, olha, está tão bonito o tempo, outro dia eu faço, depois nubla durante todas as outras noites e a pessoa perdeu a mitzvah. Escutei de um rabino de São Paulo que já estava no dia 15 do mês, foi um mês que estava nublado todos os dias, que não deu para cumprir a mitzvah. Ele descobriu que na noite do dia 15, é o último dia para fazer a brachá, ele descobriu que num outro estado estava o céu aberto, ele pegou um avião para ir para o outro estado, ele fez o Birkat Levaná e pegou o avião de volta. Isso se chama Zrizut, o amor pelas mitzvot. Ele viajou 1 hora de viagem para ir, fez a brachá, 1 hora de viagem para voltar, fora todos os custos da passagem, mas ele fez isso pelo amor que ele sente pelas mitzvot. Então, a gente tem que saber dar valor, não deixa para depois, outro dia eu faço o Birkat Levaná, não deixa para outro dia, o céu está aberto agora, faz a brachá agora, pode ser que vão mudar as condições e você vai acabar não tendo mais oportunidade de cumprir essa mitzvah. Então, assim, a gente deve viver todos os dias da vida e tentar aproveitar as oportunidades. Ve'ala mitad ze adavar eiruno zichronam livrachá. Então, sobre essa veracidade, sobre essa verdade escancarada, falam os nossos sábios, nos despertam os nossos sábios, Benyan Amlachat Shlomo, chamar David le Benayau. Então, aqui ele vai trazer uma passagem interessante, quando foi David Amelech, queria que Shlomo Amelech ele já fosse ungido para se tornar Melech Israel, então já queria levar ele, está escrito assim no Sefer Melachim Aleph, no Reis Aleph, Veorad Temotó el Gihon, levem ele para Gihon, era o lugar onde Shlomo Amelech ele vai ser ungido. Veaná
o Benaial falou para ele, amém, Ken Yomar Hashem, amém, que assim Hashem diga. Então, pergunta o Talmud faz a seguinte pergunta, Rabbi Pinchas, Beshem Rab Hanan de Tzipori, assim pergunta o Rabbi Pinchas, em nome do Rabbi Hanan da cidade de Tzipori, Ve'alok var nemar, mas não está escrito já no Sefer Divrei Hayamim, Ine ben nolad lach, ve'u ye ish menuchah. Então foi anunciado para David Amelech, quando nasceu Shlomo Amelech, que olha, agora nasceu para você um filho e ele vai ser um homem de tranquilidade. E assim o passuco continua, fala que Deus garantiu que vai dar para ele a paz com todos os inimigos que estavam em volta, e o nome dele vai ser Shlomo. Por que o nome de Shlomo? É Shlomo por causa do Shalom, é alguém que vai ter paz com todo mundo, com todos os seus inimigos. Então, o que a Torá está ensinando? Espera aí, já estava predestinado que o Shlomo Amelech, ele vai ser o Melech Israel. O que você está com pressa? Leve agora rapidamente Shlomo para que ele possa ser ungido. Então, fala o Talmud, Eila arbe kategorim yamdu mikan viad gihon. Com certeza vão ter muitas ocorrências adversas daqui até Gihon. Tudo pode mudar em um instante. Não permita que a coisa ela comece a fermentar, que ela perca esse frescor, essa vontade, essa vitalidade da gente deixar as coisas para depois. Quantas vezes na vida a gente teve vontade de fazer um bom ato, de fazer uma mitzvah, alguma coisa ben adam lamakom, eu com Deus, alguma coisa ben adam lechaveró, e a gente perde a oportunidade, a gente deixa para depois, a gente pode perder isso para sempre. Alkenis hirus zichronan livrachá. É por isso que os nossos sábios, eles advertiram a gente, os martem et hamatzot, como a gente falou anteriormente, está escrito no passuco da Torá, cuidem das matzot. A palavra matzot são as mesmas letras da palavra mitzvot, e não é nenhuma coincidência. Se a matzá você não cuidar, ela vira hametz. A mitzvah é a mesma coisa. Se você não cuidar das mitzvot, ela vai virar hametz. Mitzvah abaleyadecha. Se vier uma mitzvah na tua mão, surgiu uma oportunidade, chegou no momento, veio na tua cabeça a vontade de fazer uma mitzvah, altar mitzena, não permita que ela comece a fermentar, não permita que você perca aqui a sua mitzvah. Ve amru, e também falaram os nossos sábios, leolam yagdim adam lidvar mitzvah, sempre se antecipa para fazer mitzvot, não fica sentado esperando as oportunidades. Shelefi sheikdima bechira letzeira, zarta vekadma arba dorot beIsrael la malchut. Aqui está falando, obviamente, de uma maneira tsnuá, de um dos casos aqui da Torá, um dos casos que é um pouco chocante, mas ele tem um lado muito bonito, tem um lado de louvor muito grande. Quando Lot ele acabou se salvando da destruição da cidade de Sdom, pelo mérito que ele tinha, que ele conseguiu ficar em silêncio, ele não delatou Avraham Avinu, quando ele podia falar que Avraham era casado com Sará, e talvez alguém ia querer matar o Avraham, e o Lot sabia que ele é o herdeiro, ele ia receber todo o dinheiro do Avraham, e ele é uma pessoa extremamente materialista. Ele conseguiu vencer o Yetzer Hará dele. Por esse mérito, ele foi salvo da destruição da cidade de Sdom, aquela cidade de pessoas que elas abominavam as bondades. É proibido, é castigado quem faz bondade, quem faz hesed, quem dava tzedakah para os pobres, era castigado da maneira mais cruel possível e imaginário. Então, olha que interessante, o Lot escapou com duas filhas, a filha mais velha e a filha mais nova, e eles entraram numa caverna e eles viram o mundo ser destruído. Então, o que pensaram as filhas de Lot? Elas pensaram que o mundo acabou e que eles são os únicos sobreviventes. Eles viraram os novos Adam e Havá, o Lot e as filhas. Então, as filhas, apesar de ser uma coisa abominável, mas elas fizeram Lechem Shamaim, elas quiseram repovoar o mundo, então elas embebedaram o próprio pai e tiveram um relacionamento com ele,
para poder ter filhos, para que elas pudessem engravidar e pudessem repovoar o mundo. A gente sabe que a mais velha, ela deu origem ao povo de Moab, e a mais nova deu origem ao povo de Amon. Amon e Moab são dois povos conhecidos que acabaram tendo alguns confrontos na história com o povo judeu, mas o povo de Moab, ele tem um detalhe interessante. A gente sabe que de Moab saiu uma grande tzadiká chamada Ruth, e tudo isso pelo mérito que essa filha mais velha ela foi zrizar, ela teve agilidade, ela entendeu que o mundo está em perigo, a gente precisa repovoar o mundo, e ela foi lá e ela tomou atitude, ela não ficou sentada esperando, e ela recebeu o mérito que dela saiu a Ruth, e de Ruth vai sair o bisneto dela, vai sair o Melech Israel, David Amelech, tudo isso pela Zrizut, porque ela se levantou e ela tomou atitude quando ela entendeu que o mundo estava destruído e elas precisam fazer alguma coisa para repovoar o mundo. Então, apesar de ser um ato aqui hediondo, um ato horrível, mas isso aqui teve um louvor que a Torá quis dar para essa filha mais velha, que Leshem Shamayim, para repovoar o mundo, ela rapidamente foi lá e fez o ato dela, e dela saiu Ruth, e futuramente também saiu David Amelech. Então, aqui só uma história impressionante que eu já devo ter contado algumas vezes, mas é uma história que me marcou muito em toda a minha vida, e é uma história para a gente, Bezrat Hashem, guardar no coração, sobre as Zrizut, sobre isso que você pode perder uma grande oportunidade. O Rav Shlomo Zalman Auerbach Zecher Tzadik Livracha, quando ele contava essa história que aconteceu com ele, ele sempre chorava. Então, o que ele falava, o Rav Shlomo Zalman, que certa vez, quando ele tinha mais ou menos 14, 15 anos, eles compraram em Eretz Israel, eles compraram uma casa, e a casa, os donos eram um casal de velhinhos lá de Israel. Quando eles foram entrar na casa no dia combinado, os velhinhos vieram conversar com a mãe do Rav Shlomo Zalman e falaram: olha, a gente queria pedir uma coisa especial, a casa para onde a gente está mudando agora não ficou pronta, a gente ainda vai demorar mais uma semana, a gente pode ficar aqui? A mãe do Rav Shlomo Zalman não queria deixar, não porque ela não era tzadeket e não queria fazer hesed, mas ela ficou preocupada, porque ela percebeu que esses velhinhos não cumprem Torá e mitzvot, e muito provavelmente eles vão acabar desrespeitando o Shabat, e vai ter problema de kashrut. Ela estava muito receosa que vai acabar tendo problemas. Então, o que ela falou? Falou: olha, desculpa, a casa aqui é kasher, a gente faz Shabat. E os velhinhos falaram: olha, não tem problema, a gente não vai interferir em nada, a gente não vai desrespeitar o Shabat, Deus nos livre, a gente não vai fazer nada de errado, a gente dá a nossa palavra que a gente vai respeitar tudo que vocês fizerem aqui de mitzvot na casa. E Baruch Hashem, assim foi realmente, os velhinhos eram extremamente respeitosos, e eles, durante a semana, eles comiam fora de casa, eles só vinham realmente mais para dormir. Mas quando chegou no Shabat, a mãe do Rav Shlomo Zalman chama ele e fala: filho, olha, eu imaginei que ia dar esse problema, está lá aquele senhor no quarto, em pleno Shabat, ele está escrevendo, é uma das melachot, é um dos trabalhos proibidos no Shabat, a gente escrever, aquele senhor está lá escrevendo, então, por favor, filho, vai lá e pede para ele parar. Então, imagina o Rav Shlomo Zalman com seus 14, 15 anos, ele super sem graça, não queria ir, mas a mãe dele pediu, ele foi falar com aquele senhor, e ele começa com todo jeito: olha, tudo bem com o senhor? Shabbat Shalom. E ele tenta chegar no ponto, até que um momento ele vira para o velho e fala: olha, minha mãe combinou com o senhor uma coisa, e o senhor não está cumprindo. O senhor falou que ia cumprir o Shabat, e o senhor está escrevendo, escrever é uma melachá, é um trabalho proibido no Shabat. Então, esse senhor, ele ficou assustado, ele imediatamente largou a caneta e falou: ai, pelo amor de Deus, desculpa, eu não sabia que não podia escrever, ai, pede perdão para tua mãe, ela deve estar achando que a gente está desrespeitando o nosso trato, mas Deus nos livre, a gente não sabia, eu não vou mais escrever até o final do Shabat. Então, o Rav Shlomo Zalman falou: não, tudo bem, eu entendi, eu vou falar para ela.
E quando ele estava saindo do quarto, o velhinho virou e falou: você deve achar que não tem espiritualidade nenhuma, né? O Rav Shlomo Zalman falou: olha, não estou aqui para julgar ninguém, Deus nos livre, mas o senhor não está cumprindo aqui Torá, mitzvot. Então o velhinho falou: então deixa eu te contar uma história. Ele falou: quando eu era jovem, mais ou menos da tua idade, eu estava na escola, eu já estava fazendo um curso técnico para me formar em agronomia. Eu já estava mais um pouquinho, eu já estava terminando o meu curso, e eu morava lá na Rússia. E, infelizmente, me arrancaram lá da escola que eu estava, me mandaram para o exército, para o fronte de batalha, e, infelizmente, numa idade muito jovem, eu acordei no dia seguinte, no meio de um tiroteio, com pessoas morrendo. A gente passava o dia inteiro dentro de um buraco, dando tiro, vendo nossos amigos morrendo, matando pessoas. Eu senti o que era o Gehinom, o que é o inferno aqui na Terra. E o que eu comecei a perceber? Que de tempos em tempos, no meio da guerra, tinha um cessar-fogo para recolher os corpos que estavam lá no campo de batalha, e ele começou a perceber que outros Yehudim também tinham sido levados à força lá para a guerra, mas ele percebeu que naqueles momentos que tinha um pouquinho de tranquilidade, eles abriam o Sidur, eles abriam o Teilim, e ele percebia que eles conseguiam ter um pouquinho de descanso, um pouquinho de tranquilidade quando eles faziam Teilim, quando eles faziam a tefilá deles. Só que aquele rapaz, ele não sabia rezar, ele vinha de uma família não religiosa, ele não sabia nada, não sabia nem abrir o Sidur, não sabia nem o que era o Teilim, e ele levantou os olhos e falou: Hashem, você nunca me deu essa oportunidade, eu não sei abrir um Sidur, eu não sei rezar, eu não sei fazer os salmos, eu não sei nem ler hebraico. Hashem, se você me der uma oportunidade, se você me tirar aqui desse inferno, eu te prometo que eu vou para Yeshivá estudar Torá, para aprender a rezar, para aprender a ler hebraico, para aprender a estudar Torá. Me tira daqui, por favor, Hashem. Isso estava no meio de um cessar-fogo, aquele silêncio absoluto lá no campo de batalha. De repente, quando ele termina a frase, ele escuta o barulho de um tiro e, de repente, o tiro atinge o dedo dele. Então, ele cai no chão se contorcendo de dor e ele é rapidamente atendido lá pelos amigos, ele é levado para o centro médico, ele fica 2, 3 dias em recuperação e, quando ele se recupera, Baruch Hashem, ele é mandado de novo para a frente de batalha, mas o que o capitão percebe? Que aquela bala ela atingiu exatamente o dedo do gatilho. Então não adianta, o que ele vai fazer na frente de batalha? Ele não consegue mais atirar, vai embora, se está dispensado do exército. Então, uau, esse homem viu a mão de Deus na frente dele, ele está vendo Deus agora na frente dele. Aconteceu um milagre aberto na hora que ele terminou de falar. Um tiro atingiu o dedo dele e ele foi dispensado da guerra para voltar para casa. E quando ele estava voltando para casa, ele já estava pensando: eu vou para Yeshivá, eu vou aproveitar esse momento de torerut, de despertar espiritual. Mas veio outro pensamento na cabeça dele. Faltam só 6 meses para eu acabar meu curso de agronomia. Uma pena eu largar o curso de agronomia, faltando tão pouco tempo. Ele acabou voltando para o curso de agronomia, ele terminou o curso de agronomia. 6 meses depois, ele cumpriu a promessa dele, ele foi para Yeshivá, ele começou a estudar na Yeshivá, mas o entusiasmo já tinha passado, aquela luz, aquele fogo dentro dele já tinha ido embora. Infelizmente, ele estava lá na Yeshivá, mas difícil, alguém que nunca estudou, ele não tinha força realmente para conseguir vencer, para conseguir se esforçar, e, infelizmente, depois de 2, 3 meses, ele desistiu por causa das dificuldades e ele foi embora. Então, o Rav Shlomo Zalman Auerbach, ele chorava, ele falava: uma alma de ouro do povo judeu se apagou. Por quê? Ele não aproveitou o momento, ele não aproveitou quando ele teve oportunidade, quando veio a vontade. Não deixa para depois, você pode perder para sempre. Esse velhinho nunca mais aprendeu sobre Torá, sobre mitzvot, o que é Shabbat, o que é Tefilá, porque não aproveitou o momento. Tem que aproveitar, surgiu uma oportunidade, aproveita. Ve'amru, e assim os nossos sábios falam no Talmud, Zrizim magdim le mitzvot, quem é ágil
ele se antecipa para cumprir Torah e Mitzvot. Vehen amru leolam yarutz adam lidvar mitzvah. Sempre a pessoa deve correr para fazer mitzvot. Assim falou o Talmud em Brachot. Afilo be Shabbat. Mesmo que no Shabbat a gente tenha uma proibição de fazer as coisas correndo. Shabbat é o dia de descanso, a gente deve andar de uma maneira mais tranquila, a gente deve fazer as coisas de uma maneira mais tranquila, mas olha o que o Talmud fala, mesmo no Shabbat é mitzvah correr para fazer mitzvot. Por quê? Porque zrizim makdimim le mitzvot. Quem é ágil, ele não quer perder um único segundo de cumprir as mitzvot. O Midrash Amru, e assim fala no Midrash, Uyen Hageinu Almut. Deus vai nos guiar eternamente, assim está escrito no Teilim, Bezrizut Keilen Ulemta. A gente tem que saber que com Zrizut a gente deve viver a vida como se a gente fosse rapazes jovens. Kama de Atamar Betor Alamot Tofefot. Então ele traz aqui algumas fontes, que essa linguagem de Almut. Almut pode significar eternamente, mas Almut é uma referência de você ser jovem, que a gente possa viver uma vida de jovens todos os dias da vida, mesmo na velhice, que a gente tem um comportamento jovial. O Yoshua, várias vezes na Torá, ele é chamado de Naar. Ele já não era mais um jovem, ele já é um idoso, mas a Torá chama ele de Naar. Por que chama ele de jovem? Porque ele tem a vitalidade de um jovem, ele tem a força, ele tem o frescor aqui de um jovem. Então, assim a gente deve viver todos os dias da nossa vida. Que a zrizut imidat shleimut gadol, porque a zrizut, a agilidade, é uma medida de perfeição espiritual. A gente tem que saber que zrizut não é só para fazer mais mitzvot, é parte do nosso aperfeiçoamento. Asher tivo shel adam monam mimeinu ato. E a gente não consegue chegar na perfeição por causa do impedimento do nosso corpo, então a gente precisa se esforçar o tempo inteiro. O Mishemit Gaber Betofez Ba Kol Masheyuhal, aquele que nesse mundo ele vai fazer tudo o que ele pode, mesmo que ele tenha as suas limitações por causa do corpo material. Mas quem nesse mundo fizer tudo o que ele pode, e nele atid lavô, esquelá bemet, quando chegar no mundo vindouro, que não vai ter mais o problema do corpo puxar ele para baixo, nesse mundo faz o que você pode para que no mundo vindouro você receba o mérito de adquirir a zrizut verdadeira, para andar rápido que nem um relâmpago, que nem os anjos, tem que se esforçar aqui nesse mundo. Asher aboreit barachit nelo scharo chelef ma sheishtadel achareia besman avodató. Da forma que você mostrar para Hashem que você quer fazer, você quer ser zariz, você quer correr, você quer ter vitalidade para cumprir as mitzvot, você não quer deixar fermentar as mitzvot na tua vida, mostra nesse mundo, dentro das nossas limitações, faz tudo o que você puder fazer, o mérito vai ser no mundo vindouro, você vai receber de presente de Hashem a zrizut verdadeira, como os anjos têm, que são rápidos como relâmpago, assim também a gente vai, Bezrat Hashem, ter o mérito de acordo com o nosso esforço aqui nesse mundo. Shavua Tov.